Olá, olá! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre ter ou não ter consultório próprio, atender ou não atender online e atendimento domiciliar. E tudo isso junto e misturado. Como é que funciona? Então vamos falar sobre onde é que você pode atender uma criança, quais as melhores opções, quais são os prós, quais são os contras de cada uma dessas opções, né? Pra a gente poder também criar estratégias e quem sabe aqui dividir ideias. Adoro quando vocês comentam, quando vocês contam por aí como que vocês estão fazendo, pra gente criar inclusive uma rede de apoio entre a gente, né? Bem, se você está chegando por aqui agora, eu sou Carolina Buquerque, sou nutricionista, eu que coordeno aqui a Atitude Nutrição, que é uma empresa para ajudar nutricionistas a florescerem na nutrição materno-infantil, a terem mais segurança, serem melhor remuneradas e reconhecidas como nutri de crianças. E hoje eu escolhi, né, como tema a gente falar sobre as possibilidades aí do atendimento do nutricionista. Então, na primeira live do dia, que foi a 1:08, eu falei sobre o que é obrigatório, sobre ter ou não ter pós-graduação, quais os prós, quais os contras, né? Falei então um pouquinho de como que você faz para estudar, para poder crescer nessa área. E agora a gente vai falar sobre ter ou não consultório próprio, né? E como que são as opções aí de atendimento domiciliar e de atendimento online também. E, gente, eu vou ser super sincera, eu botei um filtro porque eu tava com uma carinha meio chororô aqui. Eu vou tirar o filtro porque eu tô me achando muito estranha no filtro. Não tô gostando. Deixa eu ver, eu vou voltar no normal. Será que dá pra voltar? Deve dar, né, gente? E aí, vocês veem meu rostinho real, oficial, do jeito que tá. Será que é esse aqui que volta? Não sei, a pessoa não sabe mexer no celular, não vai conseguir tirar o filtro. Então tá bom. Aqui, ó, pronto, tá sem filtro, tô com a minha carinha normal. Linda e maravilhosa, tal como sou, né? Esse negócio até me fez lembrar, gente, eu tenho, enfim, uma terapeuta holística que eu conheço aqui de São José, ó, parênteses aqui, né? Mas que é legal da gente falar. Que ela tem um vídeo, assim, que ela coloca o celular e ela vai pondo vários filtros. E aí ela vai mostrando, e aí chega no último vídeo, e aí ela coloca assim, essa aqui de verdade sou eu, né? Que é o vídeo dela sem filtro. E a gente tem uma tendência, né? Às vezes você fala assim, hoje não, hoje eu preciso de filtro, preciso colocar um filtro. Que foi o que eu fiz, eu nunca venho em live com filtro, mas eu achei que ficou estranho. Então vamos aqui com a carinha da Carol mesmo. Tá bom, a Thaís rindo. É real, né? Real oficial, gente, é isso aí, né? Sinto a minha sinceridade desse lado. Enfim, e pra gente poder falar, então, das opções pro consultório, né? E por que é tão importante a gente falar disso? Porque eu acredito que às vezes a gente acredita que existe só uma opção. Assim como na live a primeira do dia, a 1:08, eu falei que não há uma obrigação de você fazer a pós-graduação para atender crianças, que uma pós pode ser ou não boa, né? Dependendo do que você quer com ela e também, é claro, da pós que você escolhe. A mesma coisa que agora, ter um consultório próprio pode ser ou não bom, dependendo de pontos aí que você vai ter que avaliar, que vão fazer sentido ou não para sua história, né? E existe também momentos. Então, quero trazer aí um pouco da minha história, um pouco do que eu já vi acontecer com alunas, para que vocês talvez não tenham que dar cabeçada, né? Murro em ponto de faca, diríamos assim, e precisem passar por algumas situações chatas, ou então, sei lá, né? Que você poderia evitar por já saber o que eu vou te contar aqui. Tá certo? Então, primeiro de tudo, quero saber, você que está aí me ouvindo, está me vendo ao vivo, está aqui ao vivo comigo, me conta, o que você faz hoje? É atendimento presencial, então consultório, coloca aí, tem o consultório, atendo online, né? Ou então domiciliar, ou tudo isso junto e misturado. Conta pra mim. E gente, tem também a opção, né, de atendimento hospitalar, ambulatorial, a gente tem algumas alunas aí que trabalham nessa área. Não é a grande maioria, eu acho que a grande maioria tá com atendimento particular mesmo, mas algumas são contratadas em hospitais, em ambulatórios também, tá bom? A Lari falou, nada pode ser? Pode ser também. Aliás, Lari, Fabiola que falou que tá esperando o CRN, eu tenho uma frase aqui que tá separadinha, que vai servir muito pra você, tá? Vai servir pra todo mundo, mas vai servir especialmente pra você. Tem uma galera que é estudante, trabalha em escola, presencial, consultório ou online. Enfim, temos situações diversas aqui, né? Olha só essa frase que eu separei. É uma frase do Alan Laken. Acho que é assim que se fala, gente. Alan Laken. Planejar é trazer o futuro para o presente, para que você possa agir no agora.
Então, quem ainda não tem um determinado tipo de atendimento, por exemplo, eu quero ter o meu consultório próprio, meu sonho, né, é ter um consultório todo lúdico, cheio de pelúcias bonitinhas, igual dessa da Carol. Eu quero ter no meu consultório uma cozinha e eu quero ter um fogãozinho de madeira, cheio de panelinha. Quem não quer, né? Tô descrevendo o sonho. Eu sei como é, gente. Eu sei como é. Vi muitas alunas minhas abrindo consultórios e eu sei os detalhes que estão por trás do que vocês querem no consultório próprio. Então, perceba, se eu sei que eu quero tudo isso, logo, eu preciso começar a planejar, né, como chegar até lá. Do mesmo jeito que eu tenho aluna que fala assim, Carol, a pandemia, né, apesar de, enfim, tudo de horrível que trouxe, me trouxe uma bênção também, que foi a possibilidade de eu atender online e eu perceber que o que eu quero é isso. Eu não quero voltar para o atendimento presencial jamais. Agora eu quero só atender online, no conforto da minha casa, né? No meu cantinho, sossegada, sem precisar sair, com os meus filhos por perto. Então, cada uma tem um sonho. Mas seja qual sonho for esse, seja né, o que é que você quer, que você colocou lá nas suas metas futuras, essa frase do planejar é trazer o futuro. Então, planejar é trazer aquilo que eu quero, né, pro agora, pro presente, para que você possa agir no agora. Porque as ações que você toma hoje, você, por exemplo, está aqui nessa live, você decidir se inscrever no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, né, que é o nosso evento online gratuito que vai rolar semana que vem, do dia 10 ao 17, e claro, né, não só se inscrever, mas participar das aulas também. Essas escolhas que você está fazendo hoje faz com que você tenha uma série de coisas que vão acontecer no futuro. Então as coisas não acontecem do nada, né? As coisas acontecem porque a gente tomou decisões no hoje. Eu mostrei, né, nos meus stories que eu saí hoje da minha ginecologista e na frente tem um campo assim, gente. Eu morava lá pertinho, inclusive, né? E lá ficavam várias vaquinhas. É tipo um pasto. Eu não moro no... Quer dizer, eu moro no interior de São Paulo, mas não é um super interior. Só que ali no meio da cidade tem um lugar assim que era um pasto cheio de vaquinhas. E agora as vaquinhas elas foram para um lugar mais reduzido. E ali naquele pasto plantaram, tá? Com um tanto, depois você vê lá nos meus stories, um tanto de girassol que já tá altinho assim, né? Eles ainda não floriram, tá só a parte verde. Mas imagina, pra daqui eu imagino que uns 25, 35 dias que os girassóis vão estar lá, que as flores vão estar bonitas, amarelas e tudo mais, quero até filmar quando tiver. Pra isso acontecer, alguém teve que preparar a terra, alguém teve que plantar, alguém tá tendo que cuidar, né? Tem que regar se não chove, apesar que agora tá chovendo bastante, enfim. Mas teve um cuidado para que daqui a alguns dias a gente possa ver aquele girassol lindo ali naquele espaço. Percebe? Então, quando eu falo do que você quer, eu quero ter um consultório próprio de tal jeito. Eu quero atender no bairro tal, né? Ou eu quero me inserir dentro da clínica de determinada pessoa, porque eu sei que aquela parceria vai ser muito boa. Eu quero só atender online. Eu quero ser referência no atendimento de personal care. Eu quero fazer o atendimento domiciliar. Seja o que for, e a gente vai falar de cada uma dessas situações, né? Seja o que for, você precisa começar a planejar hoje para conseguir chegar lá, tá bom? Acho que esse é um ponto importante. Então, dito isso, vamos falar das opções? Por qual opção vocês querem que eu comece a falar? Comece a falar pelo domiciliar, pelo consultório, né, atendimento em consultório, ou no online? Qual? Contem pra mim. O que vocês preferem que eu comece? E eu vi, inclusive, que teve, né, uma das meninas que falou que ela trabalha em escola. As escolinhas foram, por muito tempo, o meu local de atuação, inclusive, né? Então, por muito tempo, eu ficava nas escolas. E algumas escolas, inclusive, abrem espaço para o nutricionista, se você dá uma conversada, fazer atendimento na escola. Às vezes eles têm uma sala, né, que eles podem disponibilizar. Aí você precisa só organizar muito bem como que vai ser isso. Eu posso até contar um pouquinho disso também. Ó, o pessoal falou online, domiciliar, atendimento online. Tô vendo que vocês estão mais tendenciosos para online domiciliar do que para atendimento em consultório próprio, ó. Será que teremos uma nova leva de nutris por aí? E aí, então, vamos lá. Vou começar a falar pelo domiciliar e depois fico pro online e pro consultório próprio, certo? O domiciliar, gente, foi foi o meu primeiro atendimento na nutrição
materno-infantil, né? Que foi o atendimento do Matheus, que eu contei pra vocês até alguns dias atrás, que era aquela criança com AME. E qual que é o ponto? Quais são os benefícios do atendimento domiciliar? Por que eu gosto tanto dele? Inclusive, até eu recebi aqui algumas semanas atrás já a Joyce. A Joyce é uma aluna minha da formação em coaching nutricional infantil. E a Joyce, ela trouxe uma expressão que eu achei maravilhosa e que eu peguei pra mim, né? Eu falei pra ela, agora eu vou usar. Que ela falou, eu sou a Nutri da mala por enquanto. Eu sou a Nutri da mala. Né? A Ars tá falando aí, ó, domiciliar é meu xodó, iniciei por ele. Domiciliar é o meu xodó também. E qual que é o ponto? O que é o atendimento domiciliar, tá? Quando você vai até a casa da pessoa, você faz o atendimento na casa dela. Então, você se desloca até a família do seu paciente, né? E você faz o atendimento ali. E por que a Joyce trouxe isso dela ser a Nutri da mala? Para vocês entenderem um pouquinho mais o contexto. A Joyce, ela é contratada na prefeitura da cidade dela, então ela trabalha, né? Ela tem lá a carga horária semanal dela na prefeitura, mas ela queria muito começar a fazer atendimentos. Ela, poxa, eu tenho vontade de pouco a pouco migrar, eu tenho desejo de ter meu consultório, e tipo, não tá enchendo mais meu coração aqui onde eu tô. E tipo, os anos da profissão estão passando, eu tô aqui, e enfim, preciso dar uma virada. Aí ela entrou na formação em coaching nutricional infantil e ela decidiu querer começar pelo atendimento domiciliar. Ela não tinha como investir no consultório, como procurar, que o atendimento domiciliar seria a melhor saída. Então foi o primeiro passo que ela fez e eu vejo que é um primeiro passo muito possível para quem está começando e também pode ser um primeiro passo interessante, inclusive, né, que aí não seria um primeiro passo, mas pode ser um passo interessante nesse momento que a gente está vivendo, que às vezes as pessoas não querem ir até um consultório, que elas não querem se expor. Às vezes você ir fazer esse atendimento na casa dela, né, deixa ela num ambiente mais seguro para ela. Tem essa. Também acho que é uma ótima opção, escolha, por exemplo, para mães que estão com bebezinhos, porque, gente, né, apesar de eu não ter um bebezinho, eu sei do trâmite. Pega a criança, coloca a criança no bebê conforto, pega um tanto de sacola, vai, tira do bebê conforto, aquele negócio todo, né, pra conseguir chegar até o profissional. Então pode ser que algumas famílias se sintam mais confortáveis nesse sentido, inclusive até com crianças maiores. Então, um dos benefícios já ditos aqui, portanto, quando você faz atendimento domiciliar, você consegue levar esse conforto para a família que não precisa se deslocar. No meu caso, por exemplo, aquele atendimento domiciliar que eu fiz, o primeiro, era justamente por conta disso. Porque o Matheus, ele, né, a caminhada dele já estava muito difícil, para ele andar era muito difícil, ele já fazia várias terapias fora de casa, então preferiram que eu fosse na casa deles. E eu também, né, preferi assim para conhecer um pouco o contexto da alimentação da casa, entender melhor como eu podia ajudar. Então, tem esse benefício também. Se você, ao fazer um atendimento domiciliar, né, consegue abrir esse espaço de ir até uma cozinha, de se tem, por exemplo, alguém ali que... que trabalha ajudando na casa, né, fazendo as preparações, que você consegue conversar com essa pessoa, entender um pouquinho quanto de óleo que coloca, quanto de sal que coloca, que temperos que usa, faz uma orientação, você já consegue somar mais essa pessoa ali durante o seu atendimento, né? Às vezes tem um avô, uma avó que vive na mesma casa ou alguma outra pessoa, tipo um irmão. Isso tudo é um lado de benefício do atendimento domiciliar. Você consegue pegar muito mais o contexto, né, o dia a dia, coisas que talvez numa boa conversa no consultório você não perceberia, no domiciliar você percebe, né? Tem esse ponto do porquê que é a Nutri da mala, né? Comecei a falar da Nutri da mala e avancei. Por que a Nutri da mala? Porque, gente, você precisa levar os seus recursos. Eu, por exemplo, trabalho com várias ferramentas, né? Eu tenho os materiais que eu uso com as crianças, tem brinquedo, tem jogo, tem computador que você vai levar, você leva balança, leva estadiômetro, enfim, o que você vai utilizar durante o atendimento. E aí, o melhor jeito que eu vejo de você carregar tudo isso é numa malinha, né? Que não é uma malinha tão pequena, mas é uma mala. Então, a designação Nutri da mala é justamente por conta disso, porque vai ficar mais fácil para você de carregar se for numa mala. Tem gente que leva sacola, mas eu não acho que é confortável. Desde que eu me formei, aliás, o presente que meu pai me deu logo depois que eu me formei foi uma mala para conseguir me movimentar entre os meus serviços, né? E então...
Isso dá de você colocar tudo na sua malinha, de você levar. Tem a questão de todo dia você tem que fazer isso, todo dia você tem que se preparar, que é diferente quando você tá no consultório, você joga a mão aqui pro lado, né? E você simplesmente pega o que você quer, você abre a gaveta e você pega o que você quer. Não é dessa maneira que funciona quando você vai no domiciliar. Você tem que se preparar para você conseguir ter ali, né, à disposição o que você precisa, tá bem? E aí, gente, qual que é o ponto também com relação a isso? Você, de alguma maneira, tá se expondo mais a alguns riscos. Eu não sei exatamente onde cada uma que tá me ouvindo mora, né? Mas, de repente, se você mora numa cidade um pouco menos segura, que tem mais assaltos a carro, né? Você pode estar no seu carro indo para esse determinado lugar, você é assaltado, você tá com as suas coisas na mala e é levado embora. Eu sempre prefiro ver pelo lado positivo que não vai acontecer, né? Mas é uma coisa que pode acontecer. E eu lembro disso porque quando eu tava lá na USP, fazendo, né, meu estágio obrigatório e tudo mais, uma das minhas veteranas, no ano anterior do estágio, elas saíam era uma bioimpedância lá do hospital universitário, né, para ir fazer um trabalho em loco na comunidade. E elas foram assaltadas. E aí foi o maior rolo, porque imagina, né, era um patrimônio público, como é que isso aconteceu e tudo mais. E aquilo já, por conta dessa situação, né, aquilo me levantou já um alerta para quando eu fosse atender, de eu tomar cuidado com os materiais que eu levava. Mas faz parte, às vezes, dependendo se você tiver algum material muito caro, você faz um seguro, né? Mas eu acho que a gente não usa tanto, igual ali naquele caso elas estavam usando uma bioimpedância que era bem cara, eu, por exemplo, não uso bioimpedância, então, enfim, tem uma balança que é uma balança comum, né, dessas balanças que você compra em farmácia. O que seria mais custoso é o estadiômetro, mas beleza, faz parte. E eu preciso contar que no começo eu não tinha estadiômetro. No começo eu levava uma fita métrica e eu pendurava na parede das pessoas, tá? Por quê? Porque às vezes você fica assim, ai, mas eu não tenho balança, ai, mas eu não tenho estadiômetro, não posso começar. E não tem recurso pra investir. Se você tem um pouquinho de recurso, beleza, investe, ok, né? No começo eu colocava fita métrica mesmo na parede, fita métrica é bem baratinho, né? Não é a melhor forma, mas era o que eu fazia. E você também, vale dizer que independentemente do que você escolha, seja o domiciliar, seja o presencial, né, no consultório ou no atendimento online, você pode acompanhar a parte de peso e altura da criança pela caderneta de saúde ou pelos dados que o pediatra recolhe. Eu acredito que se existir alguma dúvida de que um nutricionista não precisava obrigatoriamente ter uma balança, né, e um estadiômetro, isso caiu um pouco por terra quando a gente precisou fazer os atendimentos online e às vezes as mães não tinham. E você não tinha aquele número exato. E ainda assim a gente conseguiu fazer grandes maravilhas com essas crianças acompanhando. Claro que dependendo do caso, a gente precisa de um acompanhamento um pouquinho mais ali de perto, né? Mas geralmente são casos de crianças que estão hospitalizadas. Eu não acho que na prática clínica da grande maioria isso vai acontecer. Aí você tem que ter a responsabilidade de entender se você precisa ou não. Mas entrei aqui no parênteses da balança, vamos voltar lá. Então você tem isso do lance da mala, que pode ser um contra, né? Mas que, se eu posso dizer, se existe um pró, compre uma mala se você vai fazer domiciliar, em vez de levar tudo numa sacola, porque é bem mais cansativo você carregar várias sacolas. O que tem de legal também em fazer atendimento domiciliar, né? A criança tá relaxada. A criança tá lá, ó, meu local, conheço tudo. Não é ela entrando no seu ambiente, é diferente, né? É você entrando no ambiente dela. E muitas vezes isso já causa uma sensação de mais tranquilidade, ela se conecta com você mais rápido. Então eu gosto de cheguei na casa da pessoa, já pergunto por onde a gente vai ficar, né? Se é uma criança menor, eu já levo uma toalha, estendo essa toalha no chão, sento com ela lá e eu começo ali com a criança, geralmente no chão, tá? Que seria o que eu faria também se eu estivesse no consultório presencial, começaria com a criança no chão. Preciso começar no chão? Não posso sentar na mesa? Pode também, é o seu jeitinho. Meu jeitinho eu sou uma nutri mais do chão, então eu sento com a criança no chão, crio essa conexão inicial, para depois, né, assumir aquela posição mais da nutri que vai para a mesa. Certo, quando você chega na casa das pessoas, eu acho que uma coisa, eu lembro que a primeira vez
que eu fui até a casa de alguém, né, e eles pediram para eu deixar os sapatos do lado de fora, eu agradeci por já saber que aquilo poderia acontecer. Na casa dos meus pais, a gente deixa os sapatos para fora de casa, na minha casa também, né, a gente não entra com sapatos dentro de casa. Mas tem pessoas que entram, por exemplo, na casa do meu marido, na casa do meu marido não, né, gente, porque meu marido mora comigo, mas na casa da minha sogra, eles andam com o sapato, chegou da rua, entra normal com o sapato, anda, ninguém tira sapato. Então, existem casas e casas. E eu gosto de dar esse exemplo porque, né? Cuidado com o sapatinho que você vai ir, sabe? Cuidado como é que não tá as suas unhas do pé. Então, de repente, pôr um sapato ou que você tá de meia, ou que as suas unhas estão bonitinhas, porque é uma coisa que chama atenção. E... eu não ia falar não, mas eu vou falar, sabe? Sabe esses sapatinhos que a gente usa, tipo molequinha, que pode estar... Você não tem chulé, você é a pessoa que não tem chulé. Mas você usa aquele sapato, eu não sei o que acontece, porque o chulé vem de fábrica naqueles sapatos, sabe assim? Não vai com esse sapato, sendo que talvez eu tenha que deixar ele do lado de fora, né? É um pouco desagradável. Então falei, pronto, acabou, passamos pra próxima. Porque isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Se você tiver que deixar o seu sapato lá. Então, também entender, assim, o pessoal rindo. Mas, gente, é verdade. Eu fiquei pensando se eu ia falar isso ou não. Mas é melhor falar, né? Do que vocês passarem o mico de tirar um sapato lá, tá uma carniça. Enfim, falando isso sobre entrar na casa das pessoas, lembre-se, você vai entrar na casa das pessoas. Então... eu tenho uma colega que ela tem pânico de cachorro. Ela tem pânico de cachorro. E às vezes a gente vai na casa de alguém e tem um cachorrinho. E aí o cachorrinho, né, vai em quem tem pânico. O cachorrinho vai em quem tem pânico, é incrível. E eu acho desagradável a gente falar prende o cachorro, porque tipo, eu tô na casa da pessoa, né? Então prende o cachorro, prende o gato, o periquito, o papagaio, sei lá. Então talvez se você tem essas questões... não sei, pensa bem na questão do domiciliar, tá bom? A Monique falou, leva uma pantufa divertida e coloca, é boa ideia. Sabe que quando eu fiz a minha consultoria de imagem, né? Na hora que a consultora entrou, eu ia falar pra ela, pode deixar o sapato aqui. Mas ela trouxe, essa tem uma boa ideia. É que eu não faço isso, eu nem tava lembrando. Mas quando eu vi da consultora, eu falei, isso é uma ideia interessante. Sabe aqueles... são tipo umas meias descartáveis que você põe no pé, você põe por cima do sapato mesmo. Ela trouxe, ela pôs no sapato dela e ela entrou na minha casa com o sapato dela, mas ela tava com aquele negócio descartável encobrindo o sapato, né? Então, essa é uma possibilidade também. A pantufa divertida, gostei da ideia. Então, aí tem esse lance de você entrar na casa e a regra da casa é a regra da casa, né? Então, ter essa visão. A Lu falou que chama propé, esse negocinho que cobre o sapato. Todo mundo sabe o que é? Eu já tinha visto num consultório de uma dentista. Tem uma dentista aqui em São José dos Campos, de bebês e crianças. Eu fiz uma parceria com ela. E aí, quando eu fui no consultório, todo mundo que entra no consultório tem que colocar, né? Você não entra no consultório dela sem colocar. Por quê? Ela atende bebês e crianças. E os bebês lá, eles ficam soltinhos no chão, né? Então, todo mundo que entra coloca. É muito interessante também pra você levar pro presencial. Mas eu deixo meu sapatinho ali do lado de fora, gente. Sem maiores problemas, né? E segue o baile. Falei dos bichinhos, né? Que eu acho que é uma coisa pra chamar atenção. E qual que é um outro contra, assim, eu diria, do domiciliar? Você tem um tempo de deslocamento. Então, imagina, se o seu atendimento é de 1 hora, no seu consultório presencial ou no online, você conseguiria marcar um paciente às 8, um paciente às 9, um paciente às 10, né? Se você sabe que faz aquele atendimento de 1 hora. Se você vai no domiciliar, coisas acontecem. Sai um bolinho, te oferecem um bolinho, te oferecem um café, né? A criança quer te mostrar um negócio diferente na casa dela. Você tem... um movimento que faz o atendimento ser um pouco mais longo. E você também tem o deslocamento. Então, você tem o deslocamento entre o paciente, o primeiro paciente do dia e o segundo. Isso quer dizer, você costuma conseguir marcar menos pacientes do que você conseguiria marcar no presencial, né? Não é no quando eu falo presencial, vocês entendem que aí é no consultório físico, o seu, né? Porque o domiciliar também é presencial. Mas no seu consultório você conseguiria marcar mais pacientes, indo de domicílio em domicílio menos, principalmente se eles estiverem em locais distintos. Então, uma dica que fica quando você começar a fazer os atendimentos domiciliares é você
pensar, inclusive, em agendar de uma maneira que você vá nos pacientes um perto do outro, né? Então, sei lá, tipo, São Paulo. Eu não sei porque eu peguei São Paulo como exemplo, porque eu não sei os bairros de São Paulo, mas pensa assim, ó. Tem a Zona Sul, aí você atende na segunda-feira os pacientes da Zona Sul, na terça-feira da Zona Oeste, na quarta da Zona Leste, algo do tipo, né? Você tenta pôr eles todos juntos, até porque aí você também dá uma economizada de gasolina, né, meu povo? Que não tá nada barata. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vocês estão falando do próprio beleza. E é isso mesmo que a Arce trouxe. É mais divertida, é mais longo, então logo precisamos pensar no custo. Um atendimento domiciliar, ele pode ter um preço maior, tá? Inclusive, algumas tabelas de sindicato, elas têm essa diferenciação para o atendimento em consultório e para um personal da IT, né? Ou para um serviço home care, tá bom? Ele pode ter um preço maior. A Sabina perguntou, e o valor do domiciliar? Como eu disse, ele pode ter um preço maior, não é que é obrigatório, mas pra gente falar de valor, quanto cobrar, a gente precisa falar de como montar precificação. Eu vou dar uma live falando de como montar precificação, porque não tem um valor assim que eu vou dizer pra vocês, cobre todo mundo 350 no domiciliar, isso não existe, porque depende do que você entrega, né, depende do tempo que você faz o atendimento domiciliar, depende se você vai ter retorno ou não agregado, depende dos seus custos, depende de uma série de coisas. A gente precisa ver quais são os seus custos para definir preço. Então a gente vai ter uma live para falar sobre preço, tá bom? E a Monique trouxe uma ideia super legal que é apresentar, né, o trabalho em condomínios. Eu, por exemplo, moro num condomínio, gente, que por alto eu chuto que tem umas 3 mil pessoas que moram aqui, é um condomínio bem grande, assim. E aí você pode, inclusive, tentar esse tipo de associação, né, e apresentar, imagina. Se você pega um tanto de crianças aqui para atender já, né, maravilha. A partir dos atendimentos domiciliares, quem sabe você não monta um grupo com essa criançada para fazer uma oficina culinária, aí, gente, aí céu é o limite, né, céu é o limite. E aí, qual que é o ponto? Do atendimento domiciliar, então falei daquilo que eu vejo que são alguns contras, né? Falei até de alguns prós, mas quero falar de alguns mais. Você não precisa ter seu consultório próprio, então você não precisa ter investido uma grana para fazer ali o teu espaço, tanto de aluguel, né, quanto, por exemplo, de, às vezes, uma reforma, comprar uma cadeira, uma mesa, mobiliário. Então tem essa parte boa pra gente que vai começar, igual foi lá pra mim. Eu simplesmente peguei o carro da minha mãe e falei, mãe, me empresta o carro. Peguei o carro dela, mas também se ela não tivesse me emprestado naquela época eu ia ir de ônibus, porque não tinha Uber. E aí, de boa, fui lá, levei meu computador, levei a fita métrica pra fazer de estadiômetro. Eu peguei uma balança dessa simples, que eu comprei logo de saída quando eu me formei, e ponto, foi isso que eu levei. E perceba, naquela época eu não tinha nenhum outro material, né? Os materiais eu fui agregando pouco a pouco, então tem essa facilidade que o custo de entrada ele é menor, né? O custo de entrada, a barreira de entrada no domiciliar ele é menor. Beleza. Vamos lá. Depois eu volto para responder algumas dúvidas que não eram exatamente sobre o domiciliar, só pra gente não ficar fora de contexto, tá bom, gente? A Monique falou, adorei, ó, minha mente tá só trabalhando nessa live, se eu colocar tudo em prática eu vou ficar rica. Monique, vamos combinar então? Quero você rica aqui daqui 3 meses, contando pra galera como você ficou rica, dessa live até lá. Lembra a frase, ó, planejar é trazer o futuro para o presente para que você possa agir no agora. Então você planeja, pega esse futuro aí que você tá querendo, traz ele pra cá e começa a botar em ação, mulher. Porque é possível ficar rica trabalhando como nutri materno infantil. E eu tô bem fora de protocolo, porque, ó, gente, meu resumo tá aqui, eu nem olhei na cara dele ainda. Ai. Enfim, geralmente eu sigo todo o resuminho que eu fiz, pego aqui, ó, tanto tá vendo, o resumo tá de um lado, o lápis do outro. Vou dando um check no resumo inteiro, mas eu deixei ele de lado porque eu disse que eu ia falar mais de coração do que esses dias, né? E deixa eu contar uma história pra vocês, e aí eu começo a falar depois do atendimento online. O que acontece? Dentro da formação em coaching nutricional infantil, a gente tem um concurso de resultados.
Quem ganha esse concurso de resultados, não sei quando eu vou fazer de novo. Então, se é aluna, segura aí a emoção, porque eu não sei quando eu vou fazer de novo, tá? Por quê? Dentro desse concurso de resultados, a ganhadora, ela recebe uma mentoria minha presencial. E a última ganhadora que recebeu visita foi a Débora. A Débora é uma nutricionista lá de Uberlândia, né? Inclusive, eu tenho um live que eu fiz lá no consultório dela de Uberlândia. Depois eu vou deixar salvo nos stories pra quem quiser ver. E a Débora, eu tava andando com ela foi me pegar no aeroporto, depois fui lá pro consultório dela, dei parte da mentoria, a gente saiu pra almoçar. E no que a gente tava voltando, a gente passou na frente, ela é de Uberlândia, se você é de Uberlândia você vai conhecer, a gente passou na frente do Clube Praia. Meu marido já morou em Uberlândia e meu marido fala desse clube direto e reto, que é maravilhoso, e que isso e aquilo. E o que acontece? O clube, né, lá, ele é um clube que a cidade quer frequentar. E a Débora falou que ela não ia naquele clube porque ela não tinha como investir no clube. E que uma das conquistas que ela teve depois da formação foi, ela virou sócia do clube, né? E ela começou a ir no clube e tudo mais. E aí, na hora que a gente chegou pra almoçar, eu fiz uma pergunta pra Débora, que às vezes a gente não tem muita noção, né? Ela já contou abertamente, ela já falou desse valor, então eu posso dizer aqui. A Débora tá tirando como nutri de crianças, trabalhando só com atendimento infantil, tá bom? Ela só atende crianças. Ela tá tirando atualmente cerca de 18 mil reais no consultório. Na live, antes da mentoria, ela tava tirando 14 mil, né? E com os custos que ela tinha, sobrava no bolso uns 13 mil reais, mais ou menos, porque ela tem um custo baixo lá no espaço dela, que não é muito comum, mas ela conseguiu isso. Então ela ficava com uns 12 a 13 mil reais no bolso no mês, de lucro, né? Não estamos falando de faturamento, estamos falando de lucro. E agora ela conseguiu subir o faturamento ali para os 18 mil. E eu olhei para ela e eu falei assim, Flor, sabia que você é rica? Ela fez assim, eu? Eu falei, você é rica, você sabia? Porque uma pessoa que ganha isso no nosso país é rica. E aí ela ficou assim, ó, parando. Sabe quando você para e você não entendeu ainda isso? Então, quando a Monique, que foi quem escreveu aqui, né, que vai ficar rica com essas ideias, fala assim, eu vou ficar rica, eu quero que vocês saibam que é possível. Que eu já vi acontecer. Que eu tenho histórias de nutris que ficaram. E às vezes parece tão distante, porque eu lembro que eu ouvi várias vezes que nutricionista não pode ser rica. E eu acho um absurdo, eu fico fula da vida, para não falar palavrão, né? Para não ter que lavar a boca com sabão depois. Eu fico fula da vida quando eu escuto alguém falar que nutricionista vai morrer de fome, que nutricionista é quem tem que cobrar barato, que nutricionista ganha mal. Gente, qualquer profissão isso acontece, tá? Em qualquer profissão a gente tem quem ganha mal e a gente tem quem ganha bem. Qualquer profissão. Aí, quando a gente decide, quando a gente se abre pra abundância, foi o mesmo que eu falei pra Andréia Lins. Eu lembro quando a Andréia Lins, né, ela começou na formação em coaching nutricional infantil, ela inclusive já tinha ficado 2 meses afastada da profissão. Que ela tirou um tempo e falou, vou fazer outra coisa, porque isso aqui não tá dando certo. E aí, quando ela entrou na formação, foi bem lá no comecinho da pandemia, ela falou assim, ai, Cá, vai ser minha última cartada, eu não sei se eu vou continuar mesmo, vamos ver se aqui eu encontro um fôlego, um respiro pra retomar, né, fazer as coisas acontecerem de uma maneira diferente. E aí, passou algum tempo ali da formação, ela tava fazendo curso e tudo mais, aí ela me mandou uma mensagem falando, Cá, vendi meu primeiro programa de atendimento, né, meu primeiro programa nutricional. Se eu não me engano, ela falou, era 1.350 que ela tinha recebido à vista. Ela nem acredita que isso aconteceu. Aí eu lembro que eu falei assim, você se abriu para abundância, minha flor. Você se abriu para abundância. Recebe isso para sempre agora. Saiba que isso é possível. Aceita isso. Porque o serviço que a gente faz é muito lindo. Então não tenham medo. Monique, eu tenho certeza que você vai ser rica e que você vai vir aqui em algum momento ainda. Porque a riqueza, ela tem que começar daqui de dentro pra fora, entende? A gente tem que aceitar que a gente pode ser, que tá tudo bem a gente ser. E pra eu não me estender muito nesse papo, se vocês quiserem que eu fale mais disso, eu posso falar sobre uma live sobre se abrir pra abundância. Por quê? Eu percebo que muitas nutris, né? Não é nem nutris. Vou falar isso porque eu disse que eu falaria mais de coisas que eu penso, que eu vejo, que eu estudo, né? Muitas mulheres, elas não
se sentem que não tem essa permissão para se abrir para abundância, para receber mais, porque a gente foi ensinada durante uma geração muito grande, né, a depender. E aí, de repente, a gente está vivendo um momento onde às vezes a gente pode ganhar mais com o marido. Eu tenho alunas que ganham mais que o marido. E, gente, não tô falando que alguém precisa ganhar mais ou menos que o outro, não, tá? Porque aqui em casa a gente junta os salários e seguimos pagando nossas contas. Cada um tem seu jeito de fazer. Mas às vezes isso tá tão, de alguma maneira, intrínseco ali dentro, né? De tipo, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, né? Dinheiro é raiz de todo mal e coisas do tipo, que a gente não se dá a possibilidade de receber. E aí quando eu digo que eu posso ser rica, eu sei que isso não muda em nada no meu interior, nossa, isso é maravilhoso, tá bom? Se vocês quiserem, uma outra hora a gente fala sobre isso e eu trago inclusive minha coach financeira para falar sobre isso. Eu vi que o David entrou aí, ó, David, coloca na lista da Dani, vem falar aqui pra esse monte de nutri como ser rica e maravilhosa, né, recebendo bem pelo serviço delas. Bora voltar então pro papo inicial? Dei um looping, né? Vamos voltar pro papo inicial. A Arce lembrou que ó, a aula da Dani, a Dani é minha coach financeira, que tem lá na formação em coaching nutricional infantil, é maravilhosa sobre esse assunto. Inclusive, se você tá aí, se você é aluno e não viu a aula da Dani, veja, que é maravilhosa mesmo. Então, falamos sobre o atendimento online, certo? Sobre o atendimento domiciliar. Vamos falar sobre o online? Vamos falar sobre o online? Quem aí tá atendendo online? Me conta. E molhar a garganta, né, meu povo? Porque senão depois a gente acaba sem voz no fim dessas lives. Quem aí está atendendo online? E ai, gente, o atendimento online, eu acredito que foi né, como eu disse, uma das coisas boas, se é que teve alguma coisa boa com essa pandemia. Eu poderia dizer que o atendimento online foi uma delas. Mas é engraçado, e aqui eu vou já começar dando uma puxadinha de orelha, diríamos assim. É engraçado que vocês sabiam que vocês podiam fazer atendimento online mesmo antes da pandemia? Sabiam disso? Muita gente não sabia, né? Muita gente, inclusive, não fazia. Muita gente, inclusive, falou, essa pandemia acabará muito rápido e eu não vou fazer atendimento online, logo mais eu estarei fazendo presencial. Aí foi 1 mês, 2, falou, né? Como é que fica... Agora é melhor eu começar a tentar o online. Então, perguntinha da Lari, ó. Carol, como fica isso perante o conselho do atendimento online? Pode contar? Com toda certeza. Eu lembro que quando a gente recebeu, né, o aviso da pandemia, os consultórios fechando, aquele rebuliço todo que foi, vocês lembram, gente? Que pânico. Meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Porque, bem ou mal, a gente que trabalha com atendimento, a gente depende dos pacientes. E naquele momento, as pessoas se recolhendo, a gente, né, medo também da gente se expor, como é que faz? E aí, eu lembro que eu fiz uma live, foi uma live? Foi, eu acho que foi uma live, eu não lembro agora se foi a live ou o e-mail que eu fiz primeiro, mas eu informei para as Nutris, né, sobre essa questão do atendimento online, seguindo o que o Código de Ética fala. Não é nem com as resoluções que saíram depois, porque aí eu fiz esse informe, foi uma live que eu fiz. Eu fiz essa live e logo depois, no outro dia ou 2 dias depois, veio a revogação do artigo 36 do CRN. Então vamos lá. No artigo 36 do CRN, no Código de Ética, né, o que a gente tem atualmente, ele fala que a assistência nutricional não pode ser dada de maneira online. E aí, qual que é o ponto? A gente não estuda o Código de Ética, né, galera? A gente não lê. Eu sei que vocês não leem. Conta aí pra mim quem já leu mesmo, de verdade, o Código de Ética do começo ao fim. Põe uma mãozinha aí. No geral, a gente não lê. E quando a gente lê, porque alguns de nós lemos, e a gente não entende tão bem, às vezes, o que tá escrito lá, né? E a gente simplesmente deixa levar. Então, eu lembro que quando eu vi isso da assistência nutricional, né, que é o artigo 36, que fala que a assistência nutricional de maneira online não poderia ser dada, eu fui procurar entender o que era. E aí, na época, o que eu achei de mais, como se diz, mais esclarecedor sobre o assunto foi um ato normativo, que é do CRN1. Se você entrar lá, né, e procurar e tudo mais, você consegue encontrar esse ato.
E lá no CRN1 ele explicava o que significava assistência nutricional, o que é que podia ser feito de maneira online e o que é que não podia. Então o pessoal tem muito costume de falar assim, né? Que foi o que rolou depois na hora que saiu a revogação do artigo 36. Agora a primeira consulta tá liberada. Mas não é que a primeira consulta não era liberada. É que não era liberada assistência nutricional, que é o que comumente a gente mais faz na primeira consulta. Que é a gente fazer avaliação, né? A gente fazer diagnóstico, a gente fazer prescrição. Mas já existiam nutricionistas que, sem ferir o código de ética, faziam um atendimento online sem fazer essas coisas, desde a primeira vez. Trabalhando apenas com comportamento alimentar, né? Trazendo orientações gerais, que são do guia, não eram orientações individualizadas. Tanto que eu acho que o mais comum que eu via eram atendimentos para introdução alimentar, onde não tinha a avaliação nutricional do bebê, né? Tinham as orientações gerais. E muitos atendimentos relacionados mais a comportamento também. Então isso já não feria o código de ética. Mas depois, vamos falar do momento que a gente está vivendo agora. Depois de um tempo, veio a revogação do artigo 36, que tinha uma data lá que eu não lembro qual era, e aí a gente ficou fazendo os atendimentos, podia fazer tudo no online, até que chegou um momento, né, que o sistema CFN-CRN veio e liberou o atendimento online até o final da pandemia. O que ele fala é, o artigo 36 está revogado até o final da pandemia. Não sabemos até quando vai essa pandemia. E aí, em algum momento, na hora que a pandemia acabar, o CRN e o CFN vai ter que se posicionar dizendo se vai ter revogação total do artigo 36 ou não. Aí, gente, eu não sou mãe de nada, né? Eu não tenho bola de cristal, infelizmente. Então, a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos sobre a assistência nutricional. Sobre pedir exames, sobre ler exames e incluir isso no nosso diagnóstico nutricional, sobre fazer uma prescrição nutricional, né, um cardápio quantitativo. Tudo isso são cuidados que a gente talvez no futuro tenha que ter. Nesse momento tá liberado, tá tudo liberado nesse momento. E aí você precisa ir acompanhando. Eu acredito assim, né, se eu tivesse que dar um palpite, que vai ter a revogação total, porque a gente, são 2 anos já, né, com muitos profissionais atendendo dessa maneira e tendo muito sucesso. E o que acontece quando a gente olha para fora, né? Quando eu falo para fora, tipo fora do Brasil, existem muitos países onde já a assistência online, ela já acontece. E já acontece bem. Isso era uma previsão para nós lá para 2025, a pandemia acelerou, né? Então, vamos ver como vai ser. Mas nesse momento a gente pode fazer tudo, tá? Mas antes já podia. Então perceba que talvez tem uma galera aí que comia bola antes, né? E que tenha perdido pacientes, inclusive, por conta disso. E por isso é muito importante a gente, sabe, estudar, eu falei, né, nos meus stories hoje, como é importante a gente ter informação pra gente poder decidir o que vai fazer, né? Como é importante a gente, enfim, saber das coisas para tomar as nossas próprias decisões. E essa é uma das coisas que talvez se você soubesse, você já atendesse online antes. Vamos falar de prós e contras do atendimento online? Então, pró. Primeira coisa, eu preciso ou de um celular ou de um computador, né? Eu não preciso pegar meu carro e ir para um atendimento domiciliar ou pegar meu carro e ir para um consultório. Eu não tenho um custo de sair da minha casa. Essa é a primeira coisa, eu posso atender da minha casa. A não ser que você queira ir atender num coworking, ficar lá numa salinha fechada, alocar uma sala. Mas no geral não é isso que a gente faz, a gente atende da própria casa, né? Então a gente não tem esse custo. Outra coisa boa nessa também é que você tem essa questão de colocar, né, como no presencial de consultório, os pacientes um pouquinho mais próximos do que o outro, porque você não tem isso do deslocamento que tem no presencial domiciliar. Outra coisa boa do online, você atende pacientes de qualquer lugar. Gente, quem aí já atendeu gente de fora do país com isso do online, hein? Quem? Eu tenho várias alunas que atenderam pacientes, sei lá, Estados Unidos, África, Europa, sabe assim? Alguns outros lugares aqui na América do Sul também. Então, talvez aquela mãe que tá te paquerando faz muito tempo, né? Poxa, eu queria tanto passar com ela, mas não tem condição de ir lá pra cidade dela. O online abre essa possibilidade dela ser atendida por você. Então, a gente aumenta o leque
de número de pessoas que a gente pode atender, porque antes você podia atender só quem tá na minha região ou quem quer se deslocar até aqui, agora eu posso atender uma galera muito maior. Outra coisa que é muito legal do online, a gente entra um pouco mais na casa da pessoa, né? É menos do que no domiciliar, mas é mais do que se você estivesse no seu consultório. Porque ali, se a mãe precisa te mostrar alguma coisa, ela já pega o celular ou o computador e leva lá para a cozinha e te mostra. Você já vê uma movimentação diferente na casa. Se tem um avô e uma avó, participa, o pessoal espreme ali tudo na frente da câmera, né? Então tem isso, às vezes um pai, um vô, uma avó, uma madrinha, uma babá não iria até o seu consultório, mas ali na câmera, como eles já estão em casa, eles participam, né? E aí rola a parte, entre aspas, ruim disso também, que pode virar um vucu-vucu, e você tem que saber conduzir, que às vezes chega alguém, fala ali, sai, né? Às vezes não fica o tempo inteiro ali com você, então tem esse negócio também. E aí, uma outra coisa que eu vejo legal do online, que nem todo mundo, né, talvez veja assim, a criança, ela tá no local seguro dela também. E as crianças, nesse momento, elas já se acostumaram com essa questão de aula online, né? Isso já é comum. Então, pra eles, não é tão estranho quanto é pra gente. Eu acho que pra nós é um pouquinho mais estranho do que pras crianças. As crianças já se acostumaram, gente. Então, eles entendem já como que faz, como que funciona, como é que ficar aqui. Eu acho que isso é bom, sabe? Assim, a gente tem crianças que estão adaptadas já a esse sistema. Então eu vejo isso como um lado positivo. Pode ser um lado negativo também, porque corta um pouco dessa relação presencial, né? Mas eu vejo como um positivo, assim, para quem decidir ficar com o online. Quais são os desafios, né? Primeiro, você tem que ter uma boa internet. Gente, é muito ruim você tá fazendo um atendimento e tá caindo toda hora. Cai toda hora. É desconexão, né? É realmente isso. Você desconectou também ali com a família. Tipo, isso é chato, é ruim. Então, você tem que ter um bom acesso à internet, né? Você, basicamente, organiza um espaço igual eu tô aqui, pega uma prateleira, coloca umas coisas que remetam à parte de nutrição. Ou, se você não tiver isso, você coloca uma parede de fundo único, né? Atrás de você e ponto. Muito cuidado com marido andando pela casa, passando atrás, né, como chama? Da câmera, filho, tudo isso, porque lembra, né, o seu atendimento, ele tem que preservar a família que você tá atendendo. Então, tipo, busca usar fone de ouvido. Eu sempre falo isso, ó, o atendimento começou, só eu estou escutando, eu estou de fone, né, tudo que você falar aqui vai ficar aqui, pra dar essa segurança também, porque às vezes a pessoa fala, ai, sei lá, se tem alguém passando, tá ouvindo, né, coisas do tipo. E uma outra coisa do online, que eu acredito que é um desafio, mas a gente tem como, né, fazer um joguinho de cintura ali, é a conexão. Quando você vê uma criança presencialmente, você consegue perceber mais nuances. Você consegue ver o corpinho dela como se mexe, se a carinha fica mais aqui, mais acolá. No online, isso é um pouco mais desafiador de ser visto, apesar de ser possível. Então, se eu tô recebendo uma criança aqui, eu pego isso, já dou pra ela mexer e tudo mais, se eu não tenho isso no online, eu vou ter que criar outras estratégias para conseguir reter ali a atenção da criança e começar uma conexão com ela. A estratégia que eu uso basicamente é fazer um vídeo prévio para a criança e que eu acho que é uma estratégia que surgiu para o online, mas que serve para o atendimento domiciliar e em consultório também, que é, você vai atender a criança, beleza? Você vai lá, você pega o seu celular, né? Grava um vídeo para ela. Oi, Laura, tudo bem? Nossa, eu me chamo Carol, eu sou nutricionista. Você tá sabendo que a gente vai se ver amanhã? Nossa, eu tô muito animada pra te conhecer. Aí você pega, já fala com ela sobre alguma estratégia, alguma ferramenta que você vai usar no outro dia. Então eu pego o material que eu vou usar e geralmente já mostro. Amanhã a gente vai fazer essa ferramenta aqui do relógio juntas. Nossa, eu tô muito animada. E deixa eu te falar uma outra coisa. Eu fiquei sabendo que você ama andar a cavalo. Sabe que eu também gosto muito? Nossa, inclusive esses dias eu andei e o cavalo deu um pinote. Depois você me conta como que você anda por aí?
Como que eu faço para saber essa informação do andar a cavalo? Eu já perguntei pra mãe, o que a sua filha gosta, né? O que são coisas que chamam a atenção dela? Eu vou mentir sobre o cavalo? Não. Mas dentro de tudo que a mãe me fala, eu vou procurar pontos de conexão comigo. Eu amo andar a cavalo, eu gosto muito. Então eu falo sobre isso, né? E outras coisas ali que eu não saiba, eu não vou falar. Eu nunca minto pra criança, tá bom? E aí a gente já deixa ela animada para outro dia, ela já conheceu a sua carinha. Eu acredito que isso é como fala? É um recurso que pro online funciona bem, mas que você pode usar também de outras maneiras. A Keila colocou aqui, na minha opinião, o presencial tem mais resultados, principalmente se as crianças forem menores por experiência própria. Eu acho ótimo quando ela coloca esse finalzinho, por experiência própria, né? Porque, gente, a grande verdade é que a gente tem formas de conduzir atendimentos diferentes. Eu acho isso maravilhoso. Eu tenho já mais de 500 alunas na formação em coaching nutricional infantil, juntando com as do programa Brincar de Comer, já são mais de 1000 alunas, se eu não me engano. E qual que é o ponto? Cada uma tem um jeitinho de fazer atendimento. Ainda que, né, todo mundo trabalhe com a ferramenta de coaching nutricional infantil, com as técnicas de coaching nutricional infantil, cada uma vai tendo um jeitinho de como realizar isso. Começa, né, fazendo de uma forma, que é o local mais seguro ali. Então, na aula eu aprendi desse jeito, então eu começo a aplicar desse jeito. E aí eu vou pouco a pouco entendendo qual é o meu jeito também. E é isso que faz da gente especial, a gente ter o nosso jeitinho ali sendo colocado. Para algumas pessoas que estão no online, elas me falam assim, pra mim o online com crianças pequenas tá funcionando super bem. Para outras, não. Então não é que funciona ou não funciona. Muitas vezes vai também de como a gente se sente, como a gente consegue prender mais a atenção da criança ali, sabe? Tem um pouquinho também da gente nisso. Por isso experimentar é maravilhoso, né? Ter experiência própria é maravilhoso para poder decidir. Eu acredito que isso é uma informação importante. Com certeza, crianças menores, principalmente ali 2 anos e meio para menos, vai ser mais desafiador, porque essas crianças não falam ainda, né? Então a gente não tem essa comunicação de conseguir prender a atenção da criança. Não tem tanto isso, apesar de que cada vez mais elas ligam o WhatsApp para falar com seus avós, né? Para dar tchauzinho. Mas é uma conexão ali que é muito rápida. De fato, é mais desafiador. Mas a gente pode focar nesse momento o nosso atendimento nos pais, né? Para os pais desenvolverem com a criança. Tem isso também. Então depende de como você se organiza. O que mais eu ia falar do online? Falei dos pontos positivos, falei dos pontos negativos, perguntaram sobre preço do online. Eu não acredito que o preço no online precisa ser menor do que no presencial ou precisa ser menor do que no domiciliar. Eu acredito que cobrar o mesmo é bem-vindo, inclusive. Por quê? Porque aí você não tem esse negócio muito de diferenciação, né? Esse atendimento é melhor do que esse outro. Então, eu acho que não precisa ter um preço diferente, mas é claro, se você quiser ter um preço diferente, porque o teu custo tá diferente, você pode, tá bom? Vamos falar agora do consultório próprio. Do online, vocês têm mais alguma dúvida? Coloca aí pra mim se tiver. E aí vamos falar do consultório próprio, tá? Ou não só do consultório próprio, desculpa, me expressei mal. Vamos falar de atendimento em consultório presencialmente, né? Então, um consultório ou que você subloca, ou que você paga porcentagem, ou que você comprou ele e ele é seu, é próprio. Aparentemente sobre online tudo certo, então bora lá. Quando a gente fala, portanto, de atender em consultório, eu posso atender num consultório que eu comprei a sala, reformei a sala, ela é minha, ficou do meu jeito, com a minha cara, paguei lá, né, como chama? Nossa, eu me esqueci. Minha equipe tá falando que eu tenho 6 minutos. vou correr. Porque as lives estão fechando com 1 hora, gente. Eu esqueci agora que tá tendo isso, que com 1 hora a live encerra. Então, vou correr aqui, ó. Quando a gente fala da parte do consultório próprio, a gente pode ter o consultório nosso comprado, é sua sala. Você pode alugar uma sala, que você pode alugar para ser sua, durante todo aquele mês, então qualquer dia, qualquer horário você pode atender nela. Você pode alugar por período, então às vezes você aluga para atender. Por exemplo, eu tenho uma aluna aqui que é de São José, ela alugou a sala para atender toda quinta de manhã, então ela paga um aluguel para aquele horário que é quinta de manhã. Tem como atender também numa sala que é sublocada, né? Então
é uma sala, por exemplo, de uma médica e você subloca para ir a algum horário lá. E tem como você pagar porcentagem. Em algumas cidades tem um lance também que você paga um aluguel e mais um tanto de valor por cada minuto de atendimento. Existe também a possibilidade que não é no consultório, que é no coworking, de você trabalhar num coworking, que tem vários tipos de sala, que não vai ser só sobre nutrição, você aluga ali para fazer um atendimento. Quais são os pontos positivos e negativos nesses casos, né? Eu percebo que, na verdade, não é nem um ponto positivo ou negativo, mas uma coisa para vocês observarem, façam contas. Quem for ir para o consultório presencial, faz contas. Para o número de pacientes que eu tô tendo, qual é a melhor situação? Então, às vezes, vale a pena pagar porcentagem numa clínica de saída, sabe? Às vezes, a porcentagem vai ser uma melhor saída. Foi lá no comecinho que eu fiz, eu pagava porcentagem quando eu atendia. Então, ficava, acho que era 30% para a clínica, 70% para mim. E aí, você pode pagar essa porcentagem, mas vai acompanhando para ver se não chega um momento que você tá tendo mais pacientes e aí vale a pena você pagar um aluguel, né? Você ir lá e assumir aquela responsabilidade de pagar o aluguel. E aí, o que é o legal de ter a sala? Suas coisas ficam ali, né? A criança chega, se você conseguiu arrumar um ambiente para ser um ambiente para receber a criança, ela fica bem interessada no ambiente, você consegue envolver. Não precisa ter, olha que interessante isso. Às vezes a gente acha que a sala ela precisa estar prontinha assim de saída. Uma das outras alunas minhas que ganhou a mentoria foi a Luana, que é lá de Macapá. Gente, eu viajei de São Paulo a Macapá, demorou tempo para chegar. É muito longe. Mas qual o ponto? Eu fui até lá e eu já tinha visto, né, a sala dela. Ela alocava uma sala de uma dermato, se eu não me engano. Enfim, uma profissional de adultos, uma médica de adultos. E aí, na hora que a gente chegou eu e a moça que ia fazer a filmagem, a moça falou assim, mas cadê suas coisas? Porque a sala tava totalmente diferente. O que a Lu fazia? Ela pegava uma malinha, ela levava as pelúcias dela, os brinquedos, levava os livros, levava o tapetinho de pôr no chão e ela enfeitava a sala inteira antes do atendimento. Depois ela desmontava a sala inteira para ir embora. Então, não necessariamente de saída, você precisa ter, né, esse espaço ali de todo voltado para criança. Você pode montar esse espaço. E você não precisa sair comprando essas coisas. Você pode pegar coisas do seu filho, do seu irmão, do seu sobrinho, né? Você pode ver se pessoas da família te emprestam esses brinquedos que você possa levar e pouco a pouco você vai comprando e vai levando também, tá bom? Porque, na real, gente, o mais importante é você, né? O mais importante é você estar segura, o mais importante é você ter ferramenta certa, é você saber fazer as perguntas certas. O mais importante é você. Então, esses detalhes da decoração são detalhes de fato. São legais, são interessantes, invista nisso no médio e longo prazo, mas de saída invista em você, tá bom? Falei dessas questões de contas. O que é legal às vezes de você atender numa clínica também, né? As parcerias. Então, quando você tá dentro de uma clínica, outros profissionais estão ali. E se você conseguir fazer parceria com eles, eles te indicam. Então, ir para clínicas, principalmente, que atendam pediatria. Tipo, eu vou ir para uma clínica de geriatria. Poxa, se foi minha única opção, foi, enfim, é a clínica de alguém da família, alguém abriu aquele espaço, vou lá atender um dia, tá, beleza. Mas procura por clínicas pediátricas para você conseguir estabelecer parcerias, porque isso é realmente muito enriquecedor e isso pode te trazer vários pacientes, né? Claro, se você firmar parceria com essas clínicas, porque eu tenho exemplos de alunas que foram para clínicas pediátricas com a promessa de que teriam indicações de pacientes e nunca receberam um paciente daquela clínica. Então também não coloque essa responsabilidade sobre a clínica, né? Lembra que você também tem essa responsabilidade de fazer a sua divulgação e tudo mais. Por isso que uma dica que eu dou, nunca feche contratos longos, de preferência com as clínicas. Comece com contratos menores, de preferência, para você poder sentir, né? E entender como que vai funcionar ali. O legal da clínica é muito convencional, as pessoas conhecem o esquema, né? Sabe como que funciona. E eu acredito que pro profissional, ter também a secretária ali pode ajudar, quando a clínica já tem a secretária. Que esses são benefícios que a gente tem naquele espaço. E o meu Instagram está dizendo que eu tenho 1 minuto e 45. Para finalizar, basicamente, no atendimento, no consultório, uma coisa que eu acho que pode ser somado aí para vocês, gente, a criança, muitas vezes, dependendo da criança, ela tem um pouquinho de medo de médico, tá? Então, cuidado em como você vai receber a criança, como você vai recepcionar a criança, para você não criar um estresse, certo? O vídeo nesse sentido que eu disse é muito legal,
E a forma de você receber a criança também muda tudo. Na aula 2, se eu não me engano, do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu vou falar como é que você recebe a criança de uma maneira que você deixa ela mais tranquila ali no seu consultório. E, gente, eu já tava muito tagarela, então, enfim, não consegui falar tudo que tava no meu resumo, mas falei tudo que devia ser falado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês aqui amanhã às 13h08. A gente ainda tem muito assunto para discorrer. Vamos falar sobre preço, o pessoal estava aí perguntando sobre preço. Vou falar sobre precificação, como avaliar custos, né? Como formar o preço da tua consulta. E aproveitem, quem de repente ainda não se inscreveu no workshop Descomplicando Atendimento Infantil, o link tá na bio, se inscreva, tá bom? Divulga pras amigas todas, manda aí nos grupos dos WhatsApps que vocês participam, que quanto mais nutri a gente tiver, mais florido esse jardim fica, tá bem? O pessoal adorou. Ai, fiquei feliz que vocês gostaram, gente. Eu também tô muito feliz em poder dividir aqui um pouquinho dessa experiência. E tem caixinha de pergunta aberta lá nos stories. Se ficou dúvida sobre isso, já que a gente não conseguiu acabar aqui, deixa na caixinha. Beijinho, tchau, tchau.